Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a esse nosso curso de adoção. Eu sou Safo Bittencourt e nós estamos chegando à nossa derradeira aula. Eu falava na aula passada, o curso está inteirinho lá no nosso canal. Por favor, se inscreva, curta e compartilhe com quem você gosta. Nós falávamos na aula passada a respeito do Sistema Nacional de Adoção, viemos tratando desse assunto e falamos também da burla ao cadastro quando ela é descoberta. E eu gostaria de retomar esse ponto porque é fundamental. Muitas vezes as pessoas acham que não serão descobertas quando elas cometem irregularidades. Então, às vezes, a pessoa começa a ter uma guarda de fato de uma criança. Mas você ter uma guarda de fato de uma criança implica em você correr vários riscos. Primeiro, você não pode viajar com a criança, porque você não pode sair do país, você não pode fazer uma viagem interestadual, você tem que se apresentar, porque aquela criança só poderá viajar com os seus representantes legais. Se você não é o seu representante legal, se você não é pai, não é mãe, se você não é guardião, se você não é tutor, né, ou se você não tem uma autorização específica para fazer aquela viagem, dada pela autoridade competente, que é o juiz da infância e juventude, você não pode viajar com ela. Então, você fica no risco de ter que fazer uma internação de emergência e não ser o responsável legal por ela, o risco de colocar na escola, buscar um posto de saúde para fazer uma vacinação e ter os mesmos problemas. E, além disso, hoje há muito recurso de pesquisa e de investigação, as pessoas estão sendo descobertas. Há sempre um vazamento e fica muito difícil a pessoa obter. Quer dizer, ela não deve fazer isso porque não é ético, ela não deve pegar uma criança sem regularizar, para depois adotar. Enfim, você não deve fazer nada disso porque isso não é ético e você tem que ser uma pessoa ética. Agora, também não pode fazer porque é burrice, porque vai poder abrir flanco para um sofrimento atroz quando essa criança foi tirada. E eu já presenciei várias pessoas que inicialmente estavam com essa, digamos, boa fé de serem pais e mães, mas achavam o sistema lento. Então, recebeu o filho de alguém que queria, que deu para não sei quem, e depois se tira a criança quando a criança já está um mês, 2 meses com aquela família. E é um sofrimento terrível, uma decepção horrorosa, além do ponto, obviamente, da possibilidade de algumas punições. Então, é óbvio que as pessoas não devem fazer isso. Agora, quando você lida com situações consolidadas, isso que eu estou falando não é um incentivo para as pessoas tentarem fazer a safadeza bem feita, mas é o que aparece como caso concreto nos tribunais de justiça do Brasil inteiro, e a solução tem sido mais ou menos a mesma, com repercussão, inclusive, em várias decisões. Ministra Nancinha Drigue, no STJ, né, ministro Salomão, entre outros, deram decisões nesse sentido, do melhor interesse da criança prevalecer pelos vínculos formados com a pessoa, ainda que eventualmente haja algum tipo de problema na constituição desse vínculo. Ou seja, o fato de haver um problema inicial não vai justificar a traumatização da criança, a retirada da criança. Mas qual a solução, então, quando você verifica que houve, por exemplo, uma burla ao Sistema Nacional de Adoção, mas a criança já está vinculada, a criança já está com a família há 2 anos e meio, né? Você, o Ministério Público tem feito ação civil pública por burla ao Sistema Nacional de Adoção, pedindo uma indenização. Essa indenização vai para o Fundo de Direito da Infância e Juventude para ser gasto com temas da infância e juventude, com política pública de atendimento para a infância e juventude, e também alguns membros do Ministério Público já fazem termos de ajustamento de conduta, que é um elemento negocial que o Ministério Público tem, perdão, para, para solucionar as lides sem propositura da ação, e o Ministério Público tem conseguido, com esses termos de ajustamento de conduta, várias melhorias no sistema, na rede de proteção da criança local, melhorias em instituições de acolhimento, que são instituições que às vezes lidam com dificuldade de manutenção, mas que são absolutamente necessárias naquele local para as questões de transição e são melhoradas através disso. Melhorias para a implementação de família acolhedora, ou seja, com criatividade, proporcionalidade, obedecendo às regulamentações do Conselho Nacional do Ministério Público. O Ministério Público pode ser resolutivo também nessa área, né? Motivo pelo qual tem conseguido alguns bons acordos no sentido de
dar uma punição àquelas pessoas que burlaram sem lhes tirar a criança quando a situação é absolutamente consolidada. As pessoas evitam falar nisso para não incentivar os outros a fazerem a coisa errada. Mas quando você está lidando com uma criança concreta que vai ficar traumatizada só para punir o adulto, a ordem jurídica traída não pode ser vingativa a ponto de acabar com uma vida de uma criança ou de um adolescente em função de um erro passado daquele que o acolheu. Então, essa solução dessas e outras formas de punição administrativa, aplicação de multa, processo criminal se envolveu algum tipo de falsificação e tudo mais, claro que essas coisas você pode lançar mão, mas você tem que avaliar se, naquele caso concreto, é possível se tirar a criança, e nesse momento é importante e fundamental ter a participação da equipe técnica e dos psicólogos que apoiam o Ministério Público, a equipe técnica do juízo, para fazer a avaliação do vínculo, da qualidade daquele vínculo dessa criança com essa família. Mas olha, ser processado em qualquer dessas hipóteses não é bom. Então, a nossa recomendação para você que está assistindo, que tem interesse em adoção, para você que é advogado, faça e oriente o seu cliente a fazer a coisa certa, porque é a certeza, pode demorar um pouquinho mais, mas é a certeza de que não vai ter esse tipo de problema. E a criação vai se dar ampla, plena, sem preocupação com qualquer irregularidade que eventualmente tenha sido cometida. Então, nesse espaço final, eu preciso dizer que a adoção era uma forma de colocação em família substituta que dá à criança todos os direitos. Eu costumo dizer que a gente tem que adotar até os nossos filhos biológicos. Que a adoção é uma atitude que se faz em favor da criança, é uma atitude que torna todos nós filhos, uma atitude essencial para a formação do ser humano emocionalmente seguro, completo, apto a se posicionar na sociedade, apto a defender os seus valores, a ter valores. E, portanto, a adoção ela precisa ser privilegiada, prestigiada, e é por isso que esse curso existe. Esse curso foi montado e pensado para trazer esse aspecto. Em breve nós teremos outros assuntos referentes à adoção aqui gratuitamente, também no YouTube. E é como há no meu site, Professor Sávio Bittencourt, outros cursos lá sobre assuntos que são de direito de família, de outros assuntos que são, obviamente, pagos. Mas sobre adoção sempre será de graça. Falaremos em breve em outro curso a respeito da adoção internacional, das questões processuais da adoção, e são 2 cursos que eu pretendo fazer brevemente. Procure lá no meu canal, que certamente você os encontrará em curto espaço de tempo lá. Um grande abraço e até breve.